Eu queria partilhar com vocês uma experiência. Eu trabalho numa escola que a gente tem um quintal agroflorestal e a gente leva as crianças de maternal e jardim, mais ou menos de 15 em 15 dias, para verem os processos da natureza, para que elas criem intimidade com os seres da natureza. Então elas cuidaram da terra, elas começaram a plantar e a gente tem visto ciclos de várias plantas. Tivemos do milho, tomate, agora a gente já vai colher o inhame, cenoura. E muitas vezes eu tenho aula particular com o nosso professor agricultor, eu tenho imenso privilégio por isso, porque ele me ensina a ver, ele me ensina a distinguir o que nós temos ali. E recentemente, a gente estava lá conversando, planejando o que fazer com as crianças, e ele falou assim, nossa, tem uma flor da berinjela já. Eu falei, cadê flor da berinjela? Gente, eu olhava, tudo era verde, tudo era meio mato. E ele me mostrou onde estava a flor da berinjela e eu fiquei tão feliz de conhecer, na idade que eu tô, uma flor de berinjela. Já saí feliz de lá, né? E depois a gente voltou e ele me mostrou uma berinjelinha que estava nascendo. Eu falei, nossa, nasceu da florzinha que eu vi naquele outro dia, olha que bonito. E agora todas as vezes que eu passo lá, eu fico procurando mais florzinhas de berinjela, né? E eu vi duas essa semana, e temos duas berinjelinhas bebezinhas lá, piquititicas ainda, mas lindas, né? Então, ele trouxe para o meu olhar encantamento, alegria de poder aprender com a mãe natureza, algo que eu não conhecia. Nasci em São Paulo, fui criança de apartamento, eu tinha contato com praças, parques, viagens que meus pais proporcionavam, mas não era essa intimidade com os ciclos da natureza. E depois, ao longo da vida, eu busquei ativamente ter esse contato, cuidando de plantas, aprendendo o nome de árvores, de flores, e depois me relacionando com outros seres, montanhas, nuvens, passarinhos, animais, né? Enfim, e com as estações do ano. E esse professor que eu tenho, e sou muito grata a ele me ensinou a ver. Mas para ver, a gente precisa primeiro querer ver. Aí a gente vê. E só assim a gente consegue ter intimidade com aquilo, criar uma relação com aquele ser vivo. E o mesmo acontece com as histórias. E eu fiquei pensando que eu faço algo muito parecido com as pessoas. Quando eu criei o Encontros à Luz dos Contos, eu queria que as pessoas entendessem que quando a gente olha para uma narrativa, a gente não pode ler só com a cabeça, com o intelecto. A gente tem que querer enxergar ali as imagens e os símbolos que muitas vezes estão ocultos, porque a gente teve um treinamento para ler história só com o racional. E agora a gente precisa abrir o coração. A gente precisa abrir o sentir para conseguir acessar essas imagens que estão nas histórias. E aí eu criei o Encontros à Luz dos Contos, que mistura duas coisas, natureza e narrativas. Então agora a gente está vivenciando o ciclo primavera. Então a gente contempla a primavera que está fora e como ela ressoa dentro, porque nós somos natureza. A gente ressoa junto com ela. Então a gente partilha o que a gente tem visto, onde a gente mora, como é que aquela primavera está entrando e ressoando em nós. E outra parte dos encontros, a gente lê os contos de ouro. Eu fiz a curadoria prévia deles, eu vou enviando para os alunos, e a gente lê e começa a mergulhar nessas imagens, abrindo espaço para a gente enxergar as pequenas imagens dentro da narrativa, como eu consegui ver a flor da berinjela no meio de um quintal agroflorestal. Então, a gente teve o primeiro encontro agora do Encontros à Luz dos Contos, ciclo primavera, no dia 30 de setembro, e o próximo é só no dia 14, porque a gente tem encontros quinzenais, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. Então, ainda dá tempo de fazer parte dessa turma até o segundo encontro, porque depois a gente fecha a turma, para viver um ciclo bem bonito e profundo. E eu quero, sim, despertar no seu coração esse amor pelos contos de ouro e despertar os seus sentidos, né, com a primavera. O link está na bio.